Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 51 e o versículo 2, amém? Isaías, capítulo 51 e o versículo 2, amém? Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, o abençoei e o multipliquei. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus quer falar comigo, com você nessa noite, meus irmãos, é que quando Deus, meus irmãos, chama eu e você, meus irmãos, quando Deus ele escolhe a mim e a você, meus irmãos, e quando Deus ele fala que vai cumprir uma promessa a mim na tua vida, meus irmãos, ele vai cumprir, meus irmãos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, você se acha velho, se acha velha e acha que Deus não vai cumprir a promessa que ele prometeu na minha na tua vida, meus irmãos. Só que quando Deus ele promete, meus irmãos, que vai fazer algo na minha tua vida, meus irmãos, ele vai fazer, meus irmãos. Porque Deus ele não quer saber da minha da tua idade não, meus irmãos. Quando ele promete, meus irmãos, ele vai cumprir, meus irmãos. Porque Deus ele não é um para que minta, nem filho de um para que venha se arrepender, meus irmãos. E a promessa dele na minha tua vida, meus irmãos, ele vai cumprir, meus irmãos. Porque quando Deus ele promete, ele cumpre, meus irmãos. Ele não está preocupado com a minha, com a tua idade não, meus irmãos. Porque promessa é promessa, meus irmãos. Porque promessa não tem prazo de validade não, meus irmãos. Porque muitas das vezes você se acha velho, se acha velha e acha que Deus não vai cumprir o que ele prometeu na nossa vida, meus irmãos. Só que promessa não tem data de validade não, meus irmãos. Quando Deus ele promete na minha tua vida, ele vai cumprir, meus irmãos. Só descansa no Senhor, meus irmãos. Porque Deus ele é fiel na minha tua vida, meus irmãos. E o que ele prometeu na minha tua vida vai se cumprir, meus irmãos. Porque ele não é um para que minta, nem filho de um para que venha se arrepender, meus irmãos. Só que você, meus irmãos, não venha se precipitar, meus irmãos. Porque Sara se precipitou, meus irmãos. Quando ela, mandou Abraão se deitar com Agar, meus irmãos. Ela se precipitou, meus irmãos. Porque ela achou que não ia gerar, meus irmãos. Mas ela gerou, meus irmãos. E depois ela se arrependeu, meus irmãos. Mas foi tarde, né, meus irmãos? E que você, meus irmãos, nessa noite não venha se precipitar, meus irmãos. Não venha tomar atitude, meus irmãos. Não venha, tomar decisões, meus irmãos, precipitadas, meus irmãos. Porque mais na frente tem um preço, meus irmãos. E o preço é alto, meus irmãos. Sara se arrependeu, meus irmãos, de ter mandado Abraão se deitar com Agar, meus irmãos. Porque depois ela gerou, meus irmãos. Que ela achou que não ia gerar. Porque ela duvidou do Deus que ela servia, meus irmãos. Mas que você não venha duvidar do Deus que você serve, meus irmãos. Que quando ele promete, ele vai cumprir, meus irmãos. E que você não venha tomar decisões precipitadas, meus irmãos. Achando que Deus não vai cumprir o que ele prometeu na minha tua vida. Que você não venha tomar decisões precipitadas, meus irmãos. Porque mais na frente tem preço, meus irmãos. Que você confie no Deus que você servimos e que você descanse, meus irmãos. Porque o que ele prometeu, ele vai cumprir, meus irmãos. Porque promessa não tem data de validade não, meus irmãos. Porque quando Deus ele promete algo na minha tua vida, meus irmãos, ele vai cumprir. Ele não quer saber da minha tua idade, meus irmãos. Porque promessa é promessa, meus irmãos. Que você só venha descansar nessa noite, meus irmãos. E conhecer o Deus que nós servimos, meus irmãos. Porque se ele prometer algo na minha tua vida, meus irmãos, ele vai fazer. Só descansa no Senhor, meus irmãos. Porque Deus ele é fiel, meus irmãos. Deus ele é maravilhoso, meus irmãos. E tudo que ele prometeu na minha tua vida, ele vai cumprir, meus irmãos. Porque é no tempo dele, meus irmãos. Só descansa no Senhor. Porque o tempo de Deus já é o meu tempo e não é o teu tempo, meus irmãos. Mas saiba de uma coisa, que o que ele prometeu na minha tua vida, ele vai cumprir, meus irmãos. Só não toma decisões precipitadas, meus irmãos. Porque mais na frente tem um preço, meus irmãos. Toda decisão que você for tomar, meus irmãos, coloque Deus na frente, meus irmãos. Consulta o Espírito Santo, meus irmãos. Porque se ele estiver na frente, meus irmãos, da tua decisão, meus irmãos, vai dar tudo certo, meus irmãos. Consulta o Espírito Santo, meus irmãos. Não tome decisão precipitada, meus irmãos. Porque mais na frente tem preço, meus irmãos. E o preço é alto, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. For pouco, a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham uma boa noite e um ótimo sábado para todos.